Nesse caso, o processo que utilizei da dinâmica de grupo foi transferir ao grupo a responsabilidade pela decisão. Porém, os estudantes também entenderam de imediato que não conseguiriam me colocar em maus lençóis. Eu agia exatamente do mesmo modo em relação a certas instruções recebidas de meus superiores em Roma, a serem transmitidas a meus alunos. Sempre os exortava a manifestarem os próprios desejos, pois havia entendido quais eram os mecanismos pelos quais a própria responsabilidade deveria ser transferida aos outros. Nunca apareceu alguém de Roma. E assim tampouco ficaram sabendo das instruções. Então, olha as malandragens, e eu digo isso não num sentido ruim, mas os expedientes que ele utilizou para fazer as coisas do jeito dele. Com muita sabedoria e um jeito muito Bert de ser. Cerca de 2 meses após meu retorno à Alemanha, o professor Adolfo Martin, catedrático de Psicologia Clínica no Instituto de Psicologia da Universidade de Bonn e fundador da dinâmica de grupo na Alemanha, deu uma palestra em Würzburg. Obviamente, estive entre os ouvintes e me apresentei a ele. Na época, eu era um dos poucos no país a conhecer a dinâmica de grupo. O professor me convidou no mesmo instante para ser seu assistente em um de seus seminários em Bonn. Esse seria o início da minha carreira como um dos líderes da dinâmica de grupo na Alemanha. Então, veja, algo que aconteceu lá atrás, que ele participou de uma coisa mais ecumênica, que foi oportunizada por outra religião, refletiu numa mudança total de pensamento e numa habilidade que o distinguiu da maioria. E quando surgiu uma oportunidade por ele ter isto, ele se destacou e, de fato, começou uma nova carreira. Esse seria o início da minha carreira como um dos líderes da dinâmica de grupo na Alemanha. Passei a ministrar cursos e me tornei instrutor no Círculo Alemão de Dinâmica de Grupo e Psicoterapia de Grupo, DAGG. Assim, garanti minha própria fonte de renda independente da ordem. Então, vejam como as coisas já tinham mudado quando ele voltou da África para a Alemanha e o quanto ele já era outra pessoa. Contudo, sentia que ainda me faltava alguma coisa. Com autorização da ordem, passei a assistir às aulas de psicologia na Universidade de Würzburg e comecei a fazer psicanálise visando uma formação ulterior nessa área. Então, ele já estava entendendo que tinha um outro caminho e que ele precisava resolver questões dele. Em meu íntimo, eu estava me distanciando cada vez mais da ordem. E é óbvio, por quê? Ele começou a ter uma renda própria, porque até então ele vivia da ordem. Mas quando ele começou a ter uma renda própria, ele já estava milhas de distância dessa ordem. Porque o coração dele já tinha se decepcionado lá atrás, com aquela conversa que ele tinha tido, e ele já não era mais a mesma pessoa. Justamente para a igreja e, portanto, para a ordem, os ideais costumavam ser mais importantes do que o ser humano. Com esse conflito interior, fui ao primeiro congresso de dinâmica de grupo em Colônia, onde conheci Ruth Cohen, fundadora da interação centrada no tema, ICT. Esse método terapêutico pedagógico de trabalho em grupo se baseia na ideia de um aprendizado durante a vida e de possibilidade de desenvolvimento psíquico. Segundo a abordagem, quando se está centrado, reconhece-se intuitivamente o que deve ser feito no momento presente. Então vejam por que o Bert fala tanto em estado de presença. Por que a constelação só acontece no presente? Claro, eu repito isso, não porque eu repito, mas porque eu acredito nisso, porque eu vivenciei isso. Mas a base dele,
para chegar nessas conclusões ou fazer essas afirmações foram vivências que ele teve, foram experiências, foram estudos que ele teve. Não é só da boca para fora. E é muito interessante porque quando alguém fala só da boca para fora, os outros percebem. É sensacional esse tipo de coisa porque os outros percebem.